Salvação, vida eterna. Já parou para pensar sobre esse assunto? Qual a sua preocupação? O que fazer? Como alcançar a vida eterna? Como alcançar a salvação da minha alma? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Presbítero Edmilson, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já agradeço a você por fazer parte desse canal, dessa família. E a palavra de hoje, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Mas antes disso, meu amigo, minha amiga, prepara agora aquele copo com água. Essa água, ela vai estar aqui diante da palavra de Deus. E no final, faremos aquela oração da fé para Deus abençoar a sua vida. Esta água é o nosso ponto de contato para alcançarmos a vitória da parte de Deus. Então, separe a sua água aí e no final faremos essa oração em nome de Jesus. Me acompanhe na leitura, Atos 16, versículo 30 e 31. Tirando para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa palavra que nós lemos fala de um homem carcereiro que ia tirar sua própria vida, queria se matar, achando que todos os presos tinham fugido. Mas Paulo e Silas, dois servos de Deus, dois homens de Deus, então aparece diante dele e diz: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele então pergunta: o que eu faço para ser salvo? Como eu alcanço a salvação? O que eu faço para servir o Deus que vocês servem? Paulo e Silas então diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e será salvo tu e tua casa. Mas por que, meus amados, por que, meus amigos, hoje a pessoa tem que aceitar Jesus Cristo? Porque lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que o homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden. O homem e a mulher, por desobediência a Deus, foram então separados da comunhão com Deus. Perderam então o direito de viver eternamente. O homem foi feito por Deus para viver eternamente, mas quando eles desobedeceram a Deus, então eles foram separados. E desde então, a raça humana, o homem, precisa de voltar a esse estado primitivo de Adão, de comunhão com Deus. Mas como fazer isso? Como alcançar? A Bíblia diz, no Salmo 51, versículo 5, Davi diz que em pecado ele foi gerado, e em pecado a mãe dele concebeu. Davi está dizendo que ele, todo ser humano, já nasce em pecado por causa da natureza adâmica, por causa da herança maldita que o nosso pai Adão deixou para nós. Então todo homem, quando nasce, já nasce tendo que um dia fazer uma aliança com Deus, já nasce tendo que um dia se consertar com Deus. E a Bíblia diz no Salmo 51:5, Davi falando que ele foi gerado e nasceu em pecado, por causa da natureza pecaminosa do ser humano, a natureza pecaminosa do homem. Então, ele está mostrando que todo homem precisa de fazer um concerto com Deus. E a Bíblia diz mais, Romanos capítulo 5, no versículo de número 12, se você quiser me acompanhar. Romanos 5:12 diz assim, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Logo, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está falando aqui em Romanos é que por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Logo, todo ser humano se tornou mortal. Todo ser humano se tornou pecador, através de Adão. E nós precisamos, então, de um segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos de um segundo Adão, através da sua obediência à palavra de Deus, a sua obediência ao Pai, para nós alcançarmos a salvação de nossas almas. No versículo de número 19 de Romanos 5, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Assim como Adão pecou pela desobediência dele, todos nós fomos feitos pecadores. Também pela obediência de Cristo, nós seremos feitos justos. 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está falando que assim como Adão trouxe a condenação, Jesus vem trazendo a salvação, a justificação pela fé em Cristo. E hoje,
você pode ter acesso à salvação. Depende unicamente de você. Em 1 Coríntios, também capítulo 15, versículo 21, se você quiser me acompanhar na leitura, 1 Coríntios 15, 21 diz assim a palavra de Deus: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o que Paulo está falando. Assim como todos morrem em Adão, assim como todos recebem a natureza de Adão, a natureza mortal, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim, toda aquela pessoa que se aproximar de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, alcançará também a vida eterna. A condenação que Adão trouxe, Jesus Cristo desfaz ela, quando você entende, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Também a palavra de Deus, ela nos mostra aqui em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Todos nós herdamos de Adão uma dívida. E essa dívida, ela tem que ser paga. Essa dívida foi gerada quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, nos tornando então todos nós pecadores. No capítulo 2, versículo 14, diz assim, versículo 13 e 14: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha, quando nós aceitamos a Cristo Jesus de coração, em obediência ao Pai, os pecados são perdoados. E diz assim mais, versículo 14: havendo riscado a cédula que era contrária contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É como se o inimigo tivesse na mão dele uma promissória, uma dívida nossa com ele. E essa dívida, ela foi paga quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Assim, nós fomos libertos, fomos livres. Assim, o inimigo não tem mais domínio sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa, desde que nós então se voltamos para Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Cristo diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem até o Pai se não for por mim. Para alcançarmos a Deus, temos que passar por Jesus Cristo. Jesus é o El, Jesus é a ponte, Ele é o intercessor para nós chegarmos até Deus. Então, meus amados irmãos, também a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, no versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós precisamos de confessar Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, para alcançarmos assim a vida eterna. E com o nosso coração, colocar Ele na obra de Deus, crer para a justiça, aí nós seremos justificados diante de Deus, através das nossas obras, para o reino de Deus. Assim, alcançaremos a vida eterna. Que você, meu amado, que você, meu querido, tome posse dessa palavra. Em Mateus 10:32, Jesus Cristo falou que todo aquele que confessar Ele diante dos homens, Ele confessará diante do Pai que está no céu. Toda aquela pessoa que confessar Ele diante dos homens, dizendo que aceita Ele, que quer servir a Ele como Senhor e Salvador pessoal, assim também Jesus Cristo o confessará como seu diante do Pai e dos santos anjos no céu. Que você, meu amigo, se você ainda não tomou essa decisão, se você pensou que não precisava de aceitar Cristo, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, você passa a fazer parte desse corpo de Cristo, que Ele é o cabeça. Assim, você passa a ser um membro desse corpo, automaticamente você passa então a fazer parte desse corpo e tem então direito à vida eterna. Mas enquanto você negligencia o chamado de Deus, enquanto você não se decide, enquanto você acha que não precisa de servir a Deus para alcançar a salvação, você está fora do reino de Deus. Mas que você tome posse dessa palavra, se volte para Cristo. Um dia Ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje eu e você, nós tivéssemos acesso. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos alcançar a salvação de nossas almas. Adão desobedeceu, perdemos o direito de viver eternamente. Cristo Jesus obedeceu ao Pai
sendo fiel, para que nós tivéssemos acesso a Ele. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toma posse dela hoje. Jesus te ama e quer salvar a sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje. Pega agora o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo Deus e poderoso Pai, aqui estamos agora, Deus, diante do Senhor, com esse copo de água, que é, meu Deus, o nosso ponto de contato da fé. Oh, meu Deus, e depois dessa oração, essa água que é o ponto de contato, essa pessoa, ao tomar dele, meu Deus, vai ser abençoado. A cura virá, a libertação virá, a prosperidade virá. Todo mal, meu Deus, será aniquilado em nome de Jesus Cristo. E por isso, Senhor, eu rogo agora por esse meu amigo, essa minha amiga, que acessou esse nosso canal, meu Deus. Senhor, o Senhor esperou até agora, porque eu só queria abençoar através desse momento de oração. E por isso, meu Deus, eu não aceito que esse meu amigo continue sofrendo como tem sofrido, vivendo como tem vivido. E por isso, eu compro agora a briga dele agora, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, a vitória, a bênção venha sobre a vida dele em nome de Jesus Cristo. E que principalmente, Senhor, que ele tenha acesso, meu Deus, à salvação. Que ele possa despertar neste momento, meu Deus, e olhar para Ti, olhar para a cruz e reconhecer que é um pecador e que precisa do Teu perdão, meu Pai. Eu oro por ele, eu oro por ela assim agora, determinando a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus e consagrando essa água agora, em nome de Jesus. Amém? Creia que a vitória é sua. Está enfermo? Beba dessa água agora, você vai ser curado. Você tem algum tipo de vício e você não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de usar droga? Beba dessa água agora com fé. É o seu ponto de contato e você vai receber a vitória em nome de Jesus. Bebeu da sua água? Em João 9,6, um homem estava ali cego e Jesus cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos dele. Jesus teve um contato com os olhos dele através daquele lodo. Imediatamente ele foi no tanque, se lavou e voltou enxergando. Que você receba agora a sua vitória também, em nome de Jesus. Agora, meus amigos, falando sobre salvação e vida eterna, eu quero dizer para você, aceite a Cristo Jesus como seu único e suficiente salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal. E, meus amados, nós não podemos viver fora das organizações. Nela nós nascemos, vivemos e morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, não cientificamente cristã, nem nominalmente cristã, é uma embaixada de Deus com seus embaixadores, e eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus e no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. Por isso, procure agora a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela, e siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, versículo 16. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.